Direitos humanos. Conversar sobre direitos humanos nem sempre é algo fácil de se entender. E para falar sobre os princípios legais dos direitos humanos na comemoração dos 30 anos da Constituição Brasileira, o Advocacy traz os seguintes convidados: Bertoldo Mateus de Oliveira Filho, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, e Luziene Barbosa Lima, juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, que sempre que possível atende os nossos convites para estar juntos aqui no Advocacy. Vale lembrar que agora o Advocacy é transmitido simultaneamente na rádio da Convenção Batista Mineira. Então acesse o site batistasmineiros.org.br/rádio e tenha mais esta opção de participar. Quero agradecer aqui a presença do Bertoldo, da doutora Luziene, para mais esse bate-papo no Advocacy, e dirigir à doutora Luziene aqui o que são os chamados direitos humanos, doutora Luziene. Bom, eu entendo por direitos humanos toda manifestação que visa proteger a pessoa humana, né? Então, essas manifestações podem ser sociais, políticas, culturais, mas sempre com o escopo de proteger a pessoa humana. Com relação a isso, é importante trazer aqui ao programa o artigo número 1 da Convenção Universal dos Direitos Humanos, que diz: todo homem nasce livre, né, e seus direitos de dignidade têm que ser preservados, né? A nossa Constituição brasileira também, no artigo 1º, inciso 3º, ela colocou no capítulo, né, dos direitos fundamentais essa questão também, né? A dignidade da pessoa humana e os direitos, né? Então, todo mundo é igual, né? Todos somos iguais. A igualdade... perante a lei, né? E os direitos, né? Então, a igualdade e a liberdade são os direitos humanos. Exatamente. Primeiros que... O Brasil é signatário, né, da Declaração da ONU desses direitos universais. E tem que ser promovidos. As pessoas precisam saber que é necessário acatá-los e cumpri-los. São só a liberdade, só a igualdade? Quais os outros direitos a senhora acha que estão aí no bojo dessa Declaração dos Direitos Humanos? Nós estamos falando de direitos humanos aí agora com 30 anos da Constituição, né? Veja, tudo que visa proteger a liberdade da pessoa está contido nesses direitos fundamentais, né? Eu entendo que não se pode ter uma democracia efetiva se os direitos humanos não tiverem assistidos pelos poderes, né? Você vê agora a Venezuela está travando a maior, como é que se diz? A maior degeneração desses direitos, né? As pessoas não têm direito de nada. O Estado tomou conta e ali está acabando com as pessoas, né? A liberdade, ninguém tem a liberdade, não tem como eleger o seu próprio presidente. E muito mais coisas, né? Direito de moradia, direito de uma assistência jurídica, os poderes não estão realmente divididos naquele local. E então, eu acho que isso tudo dificulta a efetivação dos direitos humanos. Doutor Bertoldo, os direitos humanos estão relacionados, além que a doutora Luziene coloca com muita propriedade, né, da liberdade, da igualdade, mas não é só essa liberdade de ir e vir, tem outras liberdades também que são fundamentais e que estão encartadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é isso? É verdade. O homem é considerado o principal elemento da vida social, né, o homem no sentido do ser humano, né, da sua dignidade. Isso então se expande, se reflete para outros setores, para as outras áreas. Por exemplo, o pensamento, a expressão, o participar politicamente, o eleger, né, o definir o próprio destino. Isso que é fundamental, né? As liberdades contidas nos direitos humanos conduzem à autodeterminação de cada sociedade. Porque a democracia
ela dá ao cidadão essa oportunidade de exigir, né, os seus direitos. E nós temos na nossa Constituição e nas leis esparsas todas as formas de fazer esse direito ser cumprido. Então vamos à primeira pergunta dos alunos da Faculdade Batista. Qual a atuação do Ministério Público dentro da temática relacionada aos direitos humanos? Doutor Bertoldo. Olha, a Constituição de 1988, dita cidadã pelo saudoso deputado federal Ulisses Guimarães, ela traz um Ministério Público novo, um Ministério Público que se põe como defensor do regime jurídico, da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais indispensáveis. Isso quer dizer que o Ministério Público vela por todo o arcabouço jurídico que diga respeito à dignidade da pessoa humana. E dentro dessa dignidade da pessoa humana estão os direitos humanos como principal frente de apresentação. Então nós temos um órgão constitucionalmente estabelecido para defender as prerrogativas e os direitos humanos que estão elencados, encartados dentro da Constituição Federal. É isso, doutor? É isso. Quando você fala em direitos humanos, aí você vai debulhar, né? Você vai passar pela liberdade, você vai passar pela proteção dos vulneráveis socialmente, como as pessoas com deficiência, o idoso, a criança. Então, tudo aquilo que está contido no conceito abrangente de direitos humanos, né? O Ministério Público tem essa missão, a de zelar pela sua observância, a de agir como algo de transformação social, né? A sua missão é de transformação social e por isso ele atua inclusive na indução de políticas públicas, no exercício do processo penal, no exercício da ação civil, tudo para resguardar para a sociedade e em nome da sociedade os chamados direitos humanos. Então, nós temos o cidadão enquanto eleitor, enquanto no exercício da sua cidadania, defendendo e lutando pelos seus direitos, e também o Ministério Público como o guardião dessas liberdades democráticas, não é isso? É isso. A Constituição de 88, ela expandiu as atribuições do Ministério Público, que antes era visto principalmente como aquele agente de acusação criminal, né, para se transformar em verdadeiro defensor da sociedade. Então, o Ministério Público ele atua nos vários campos de interesse da sociedade, seja a criança, o idoso, o consumidor, o patrimônio público, o patrimônio cultural, né, os direitos difusos, os direitos difusos, né? Então, em todas essas áreas, o Ministério Público ganhou essa expansão no sentido de se transformar num verdadeiro ombudsman, num verdadeiro defensor da sociedade. Eu vejo muito essa atuação do Ministério Público no município que eu trabalho, em Brumadinho, nessas questões que você acabou de dizer, na questão da saúde, na questão do idoso, da criança, do adolescente, da família em risco. E do deficiente. Do deficiente, né? Também. Né? Além dessas garantias dos direitos humanos, da proteção à integridade da pessoa física, da pessoa de ser presa, não ser torturada, de receber uma devida proteção, né? Legal. E a doutora vive muito isso na sexta vara criminal, né, doutora? É verdade, é verdade. Tanto é que toda vez que eu expresso um mandado de prisão, eu ponho lá uma observação que tem que preservar todos os direitos da pessoa que está sendo presa, né? Ela tem que ser presa porque ela cometeu um ato criminoso, mas não quer dizer que ela não tenha direitos. Então, por exemplo, na hora de prender não pode ter excessos. Certo? A polícia não pode chegar lá arrombando a casa e batendo em todo mundo e levando. Não é assim. Tem que preservar os direitos, porque, no caso, posteriormente, se o Ministério Público entender que é o caso de denunciar aquela pessoa por determinado crime, ele vai denunciar e a justiça vai julgar. Aproveitando isso, aproveitando a sua fala, né, a sua deixa, como as organizações sociais não governamentais se relacionam com o poder público em relação aos direitos humanos? Elas auxiliam nessa questão? Sim, porque quando elas estão envolvidas nesse tema, né, nessa situação, elas ajudam, né? Por exemplo,
essas associações que cuidam de crianças abandonadas, os asilos de idosos, entendeu? Então, eu acho que essas organizações que visam essa proteção dos direitos humanos têm um objetivo muito importante para a concretização desses direitos. O Estado não tem o olhar em todos os cantos. Então, e nem o Ministério Público, com todas essas prerrogativas e com todo o cuidado que ele trata isso, ele não tem. Então, as organizações não governamentais podem contribuir nisso, né? Isso. Agora, o trabalho do Ministério Público é um trabalho muito louvável, no meu entender, porque ele não brinca em serviço, né? É firme. Inclusive, esse programa mesmo, o que nós estamos fazendo é divulgando à população o que são os seus direitos. Isso é muito importante, a população saber que existe um órgão preocupado com a sociedade. Doutor Bertoldo, qual que é a relação da democracia e os direitos humanos? Pois é, existe uma distorção na compreensão do que seriam os direitos humanos. Muitos imaginam que seria uma forma de proteção àquele que violou a lei. Então eles dizem, não, mas os direitos humanos são chamados para proteger o bandido, para proteger aquele que cometeu um crime grave. Não é nesse sentido. A questão, o balizamento pelos direitos humanos, né, pela observância da lei, é para evitar justamente que o Estado se transforme em criminoso. Né? Que o Estado não responda ao crime como um criminoso. Ou seja, violando a própria lei que a sociedade criou, invadindo os limites traçados pela decisão judicial. Exatamente. Né? Então, é nesse sentido, e isso é mal compreendido às vezes. Mas isso é uma proteção para a sociedade, para todos nós, não é uma proteção de indivíduos. Né? É uma proteção da ordem jurídica, que deve ser observada para que a gente não retorne à barbárie. Né? É aquilo que se diz, né? Olho por olho e acabaremos todos cegos. Né? Talião, então, né? Olho por olho e acabaremos todos cegos. Hoje vamos fazer um rápido intervalo para o nosso tradicional café e não deixe de enviar a sua dúvida e opinião sobre direitos humanos através das nossas redes sociais. É só procurar por @Programa Advocacy e voltamos já. Estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre direitos humanos. E se você tem uma pergunta ou comentário sobre esse tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98027 0984 e vamos conversar. Doutora Luziene, como o Poder Judiciário atua na defesa dos direitos humanos? Bom, o juiz ele é uma parte inerte, né? Porque como ele tem o dever de julgar, ele não pode pender para um lado nem para o outro. Ele fica ali, ele é o fiel da balança. Mas todas as vezes que as ações são propostas e chega ao judiciário, nós vamos analisar se houve efetivamente um desrespeito ao direito, né? O Ministério Público, ele entra com muitas ações civis públicas, nesse sentido, na proteção do direito. Como o doutor Bertoldo falou anteriormente, a Constituição Federal abriu um leque muito grande ao Ministério Público. Mas não só o Ministério Público. Uma pessoa que vê uma ofensa a um direito das autoridades e tudo mais, ele pode, inclusive, entrar com ação popular, entendeu? Não paga nem custas, né? E denunciar essa situação que vai ser julgada pelo juiz. Né? E depois teria uma sentença devidamente dentro dos princípios de direito. O judiciário, então, tem o poder de dizer do direito e dizer se os direitos humanos foi respeitado ou foi violado. Exatamente. Tem uma falsa notícia, quando você se referiu aos órgãos da sociedade, né? Os órgãos não governamentais da sociedade. Isso. E tem, então, uma falsa notícia de que, ocorrido um crime, logo em seguida chegariam, assim, pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos para proteger aquele que
cometer um crime. Isso não é verdade. Isso aí é uma lenda da cidade, porque evidentemente que a defesa dos direitos humanos, ela não particulariza justamente o criminoso, não, né? Ela atua no sentido de que na sociedade as regras sejam observadas, né? É uma forma da sociedade fiscalizar os seus agentes e autoridades. Então é uma falsa notícia essa de que prontamente os ativistas dos direitos humanos estão na cena do crime para proteger o criminoso, para evitar que ele seja punido. Isso não existe, né? Isso não existe. Cadê a vítima? Por que os direitos humanos não estão com a vítima? Nós temos essa questão de resolver essa questão social. Não existe isso. Defender direitos humanos não é defender bandido, não é fazer apologia de crime. Isso é uma fake, nós podemos considerar uma fake news. Fake news, uma notícia falsa e que vai se reproduzindo a ponto de começar a virar verdade. Né? Às vezes a gente tem até que culpar um pouco certas instituições, né, que diz, a gente prende o juiz solta, né? O juiz solta quando realmente aquela pessoa está dentro de algum direito que dá a ela a faculdade de responder aquele processo solto, né? Quando uma pena vai ser de prestação de serviço à comunidade ou um regime aberto, não há necessidade de você deixar aquela pessoa enclausurada num presídio, quando no final do processo você irá soltar aquela pessoa, né? Agora, lógico, é importante, né? Eu faço muito na minha vara isso. Acontecer um fato em que vai ocorrer no final uma liberdade, eu procuro fazer a audiência o mais rápido possível e trazer toda a instrução para decidir rápido aquela questão. Porque aí, às vezes, a gente deixa o indivíduo esperando um pouquinho para ele sentir a responsabilidade. E quando ele vem para a instrução, aí a gente conversa, eu tenho essa preocupação de conversar, explicar para a pessoa, colocá-la frente ao ato delitivo dela. Inclusive, ultimamente eu tenho feito o seguinte, eu chego para os presos e falo assim, você não está achando que a violência está muito grande aqui em Belo Horizonte? Aí eles falam, doutora, está muito grande. Eu digo, e quem é que está fazendo a violência? Aí eles falam, somos nós. Aí eu falo, será que não dava para vocês darem uma paradinha, porque ninguém está aguentando mais isso? Aí eu começo a conversar com ele e pergunto também para eles se eles lembram de coisas boas que eles fizeram na vida. Aí uns dizem que sim, assim, assim, assim. Eu digo, pois é. Toda vida que você pensar em fazer uma coisa ruim a alguém, pense nas coisas boas que você já fez. Pense também se você faria esse comportamento na frente da sua mãe, certo? Que eu tenho a impressão que não faria. Então, são essas coisas que você, no momento que se impulsionar para cometer um crime, precisa pensar. Pense nas consequências, né? Doutor Bertoldo, o Ministério Público tem umas iniciativas interessantes e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as ações itinerantes promovidas pelo Ministério Público, atendendo o cidadão nas cidades, que tem mudado o quadro, né, dessas cidades em relação aos direitos humanos. Nós estamos indo agora para o 8º ano, né, de atividade do projeto Ministério Público Itinerante. É uma ação voluntária, participa quem quer. Nós temos parceiros e selecionamos cidades de índice de DH baixo, ou seja, cidades miseráveis, cidades que não sejam sede de comarca. No Vale do Jequitinhonha, Mucuri, né, em todas as regiões. Então, a gente faz esse mapeamento, o mapa social, e a partir desses indicadores, a gente, com parceiros, né, comparece na cidade e faz ações de esclarecimento sobre questões jurídicas, questões previdenciárias, fazemos atendimento do registro civil, com expedição de certidões de óbito, de nascimento, de casamento. Isso é muito significativo, parece uma coisa simples para a gente que mora em Belo Horizonte.
mas às vezes para aquela pessoa que não tem condição, inclusive, é fundamental, é a porta de entrada, às vezes, para a obtenção de algum benefício e de sair da indigência. E da própria cidadania, E da própria cidadania, né? Então a gente valoriza também as manifestações culturais, ou seja, é um ato de cidadania e de civismo, civismo no entendimento democrático do termo, né? Então, assim, é uma atividade que me agrada muito, que me faz sentir útil e sentir que eu posso, através da minha atividade, fazer alguma transformação, né? Ainda que momentânea naquele lugar. E, na verdade, é um exercício de cidadania, é ensinar cidadania, mas, às vezes, rudimentos de cidadania. Né? Porque às vezes você vai num lugar tão pobre que as pessoas não têm nem noção do que seja, elas não se sentem dotadas de cidadania. Então você começa a fazer um aprendizado ali com elas do que seria a cidadania, do que ela tem direito, e às vezes as pessoas até surpreendem, né? Em que sejam atendidas, sejam assistidas. Elas acham, às vezes elas falam, nossa, eu nunca imaginei sentar perto de um promotor de justiça, né? Eu nunca imaginei que eu seria atendido aqui. Situações várias, né? A gente faria um outro programa sobre isso. Sobre isso, né? Doutora Luziene, vamos ouvir mais uma pergunta dos alunos da Faculdade Batista. Sim. As demandas de direitos humanos, elas são as mesmas no norte, no sul, no leste, no oeste? Como que funciona isso aqui no nosso estado? Eu posso dizer para você que algumas demandas são vistas mais nas capitais, no interior nós temos outras, porque cada sociedade tem os seus dilemas. Suas peculiaridades locais. Exatamente. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre, né? Uma região terrível, eu fui juíza lá em Jacinto. Então, tinha algumas demandas, por exemplo, no primeiro dia que eu cheguei em Jacinto como juíza, eu tive que decidir em liminar para proibir o prefeito de mandar um projeto de lei para a Câmara para municipalizar uma dívida dele, né? Então, ele ia tirar dinheiro do município, que é paupérrimo, para pagar uma dívida dele no Banco do Brasil. E os vereadores achavam que isso é natural, entendeu? E iam votar. Então, o defensor público entrou com ação popular. E a juíza teve que decidir. E eu tive que decidir, inclusive em liminar, porque senão ia demorar demais, né? Então, isso é um atentado aos direitos daquela comunidade, que são direitos humanos. Vai fazer falta na escola, vai fazer falta na saúde, vai fazer falta no saneamento básico, entendeu? Então, tudo isso são direitos que as pessoas têm. Você tem o direito de estudar, você tem direito à saúde, você tem direito a um saneamento básico para evitar as doenças. E nessas localidades, falta isso tudo. E o indivíduo vai pegar o dinheiro para pagar o dinheiro do município para pagar uma dívida dele. Pessoal. Isso é terrível, né? Vamos chamar mais um intervalo, vamos para um rápido cafezinho. E não deixe de fazer o seu advocacy através das nossas redes sociais ou pelo e-mail advocacy@redesuper.com.br. Voltamos já. Já estamos de volta conversando sobre direitos humanos. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Assista, comente e vamos conversar, porque o advocacy é nosso. Bertoldo, quais os direitos as pessoas possuem dentro do universo dos direitos humanos que não usufruem ainda por desconhecimento? Uma grande parte, né? Como eu disse, dos lugares mais miseráveis, mais longínquos, né? Sem recursos, às vezes as pessoas não têm muitas vezes noção de que direitos possuem, né? É uma negação da cidadania, né? Por falta de conhecimento, por falta de acesso às políticas públicas, as pessoas efetivamente não exercem uma série de direitos, como o direito a ser tratado dignamente, o direito a ser recebido, a peticionar aos poderes públicos, o direito de ir e vir,
né, o direito de ter a dignidade preservada. Então, são vários direitos que a falta de conhecimento impede o exercício. Questões básicas, até na saúde, né? Na saúde, às vezes remédio que está na lista que o Estado coloca como de fornecimento obrigatório, ele não sabe que tem esse direito e fica sem o remédio. Sem o remédio. Né? Um acesso a uma cirurgia. E às vezes, a educação, né? As pessoas, e às a educação vezes elementar, precisa... educação fundamental, que está na Constituição Desde sempre. Desde sempre, e a pessoa deixa de ter o acesso ao ensino fundamental porque não sabe que é um direito elementar. Elementar, né? Inclusive, a própria lei penal responsabiliza os pais que não colocam a criança na escola, né? Agora, lógico que tem que haver uma vigilância maior dessas situações, porque se o Ministério Público não fica avisado do que está acontecendo, como é que ele vai agir? Né? Então, essas organizações, às vezes, não governamentais, muitas vezes levam determinados assuntos para o Ministério Público e para as curadorias, né, que tratam desse assunto com muita propriedade para resolver algumas questões, né? Referentes a isso, né? Principalmente com relação à criança, o idoso, deficiente, o deficiente físico. Um Né? dos objetivos, inclusive, do Ministério Público Itinerante é esse despertar da cidadania. Né? A gente encontra, às vezes, pessoas que não têm existência jurídica, não têm um documento. Não tem existência jurídica. Essa pessoa nasceu, está ali, né? Está com 40, 50 anos, não tem um documento, não tem uma identidade. Se ela morre, ela não existiu juridicamente. Exatamente. Eu tive casos, jurídica. Eu tive casos lá no Vale do Jequitinhonha em que a pessoa nascia, o pai não registrava e depois ela morria. Sem registro, enterravam lá no quintal da casa ou lá na fazenda e tudo mais. Agora, o problema era grande quando a pessoa morria no hospital. Aí corriam-se para o juiz, para o Ministério Público, para requerer a determinação de fazer o registro de nascimento para ela poder nascer para depois morrer, entendeu? Porque o hospital não poderia dar a declaração de óbito sem que a pessoa efetivamente fosse viva, né? Tivesse vivido. Como falar em dignidade da pessoa humana numa situação dessa, né? Isso aí viola. E uma novidade, né, é esse direito à inclusão digital. Exatamente. Né? Porque o direito à inclusão digital é um direito recente, é um direito moderno, né, mas é um direito essencial. Porque daqui para frente, né, toda a nossa vida vai ser guiada pela questão da comunicação digital. Seja através da informática, seja através da própria televisão, das mídias, né? Mesmo as pessoas humildes, mesmo as pessoas simples, né, têm que ser alçado a essa inclusão digital, porque isso é que vai determinar o mundo. Ou então vai se tornar o que a gente fala, um analfabeto funcional. Exatamente. Né? Vai não vai compreender como viver em sociedade porque não teve acesso a esses meios de comunicação e de integração. Isso é dizer do cidadão marginalizado, né? Sim, colocado à margem da margem. À margem da margem. E eu acho muito importante esse programa porque aqui nós estamos informando as pessoas, né? Tanto é que nós gostamos de fazer até uma linguagem bem coloquial para que todo mundo, tanto o intelectual como aquele que não teve acesso ao estudo, possa entender os seus direitos. Isso é a importância de trazer pessoas do nível da doutora, no nível do doutor Bertoldo aqui. Né? Obrigada. Mas aproveitando, doutora Luziane, eu queria perguntar para a senhora se nós temos direito de exigir velocidade maior nos resultados, nas questões de direitos humanos, né, que são colocadas aí no judiciário, se a agilidade do processo também faz parte aí do rol dos direitos humanos, né? Sim, sim. Inclusive nós temos leis, né, que, por exemplo, o idoso, ele tem preferência no julgamento. Por quê? Porque senão ele morre e não recebe, né, aquele benefício. A criança... Mas isso é respeitado? E constitucionalmente o processo do idoso tramita realmente no fórum? Tramita. Ele é marcado. Ele né? é marcado. E tem aquele direito constitucional também, né, recente, que é o direito que, na verdade, tinha que ser
no nascedouro da Constituição, mas que o direito é a duração razoável do processo. Né? É uma garantia constitucional que o processo tenha uma duração apenas razoável, né? Que não seja assim uma questão que nunca se resolva. Né? Exatamente. Porque se para a gente é assim, preocupante você ver que uma demanda começa a tomar um vulto que não se resolve, se imagina a angústia e a ansiedade que é a parte. Exatamente. Nós temos histórias recentes aqui de desapropriação que o Estado fez 30 anos e que nunca pagaram por um processo que não termina nunca. Quer dizer, essa justiça ela viola quantos direitos? Nossa, né? Todos, muitos, né? Todos, por exemplo, agora também, esse caso aí da Samarco, né? Aquelas pessoas que perderam tudo, né? A propriedade, que levaram anos e anos para construir. A atuação do Ministério Público nesse assunto, eu achei fantástica. Foi decisiva, né? Muito boa, sabe? Inclusive, estão fazendo agora uns acordos para agilizar toda a situação, né? Então, isso é cidadania. E isso é mostrar para a pessoa que ela tem dignidade e que os direitos dela têm que ser, não podem ser violados, né? E aí a gente percebe que nessa casa de Mariana, se não fosse o Ministério Público, primeiro que essas pessoas estariam abandonadas do mesmo jeito que foram largadas lá. Segundo, se houvesse acordo, seriam acordos também irrisórios e que não... Agora, com o Ministério Público, fiscalizando. O valor é razoável, o valor atende aos direitos que foram violados. Isso, né? E foi uma atuação assim, até conjunta e simultânea, né, do Ministério Público Estadual, através de vários órgãos. Você fala, só meio ambiente? Não, quase todo mundo foi ocupado. É verdade. Né, foram porque múltiplas questões. Né? E o Ministério Público Federal também, né? As duas vertentes de um mesmo Ministério Público atuando de forma conjunta e aí sim, resolutiva. Né? Exatamente. Professor, vamos para mais uma pergunta dos nossos alunos? Como ensinar sobre direitos humanos? Isso é coisa de gente chata? Não, não é. É uma coisa que pertence à vida da gente, que pertence ao cotidiano de todos nós. Direitos humanos é a nossa vida. É o nosso direito, né, de viver com dignidade, respeitando o outro, exercendo as nossas liberdades. Então, assim, o ensino de direitos humanos é muito agradável. Eu acredito que seja muito agradável conhecer e saber difundir essas questões. O que existe é essa visão que a gente falou, né, de achar que direitos humanos é a proteção de quem viola a lei, é o abandono de quem foi lesado. Isso isso é uma lenda. Eu reafirmo que isso é uma lenda. Não existe isso. Não existem organizações especializadas na proteção de criminosos. O que se deve existir assim, é sempre evitar que o Estado reaja ao crime como criminoso. Essa é a questão. O Estado ele tem que ter um balizamento de observância das leis, porque senão nós ficaremos assim muito vulneráveis, indefesos. O Estado vai poder fazer do cidadão o que quiser. Né? Se ele não tem limite, se ele não é observado, não é levado à observância de uma lei pré-existente, né? Ele não pode criar uma lei de momento, uma lei de situação para resolver uma determinada questão, uma determinada controvérsia, do jeito que ele imagine, a apurar um crime do jeito que ele imagine, suplantando todas as garantias que são nossas. Né? Cada um, do violador do direito e do violado, da vítima e do acusado. A vítima tem direito e o acusado também. Agora uma pergunta geral para vocês dois, né, que estão nos ajudando aí no Advocacy de hoje. Onde a igreja cristã, como um todo, tem atuado nas questões de direitos humanos e onde precisam atuar, sem depreciar as crenças, perder os valores e as liberdades de culto que caracterizam esse mesmo cristianismo? Eu entendo que as comunidades religiosas atuam quando ela informa, né? Quando ela informa os direitos das pessoas. Por exemplo, na nossa igreja, muitas vezes eu já fiz palestras sobre os direitos da mulher, né? Os direitos do idoso. Assim que saiu o estatuto, eles me pediram para eu falar sobre esse assunto. Então, eu acho que as religiões, no seu contexto, no seu ambiente, devem informar
né, aos cidadãos que ali frequentam, os seus membros, sobre os direitos. Eu acho que é um dever, principalmente porque Cristo quis que esses direitos fossem preservados, né? Ele viveu numa época onde não existia isso, onde os direitos humanos não eram devidamente aceitos. Tanto é que o povo judeu, né, pagava impostos terríveis, né? Então, isso era um abuso ao direito das pessoas, porque as pessoas praticamente tinham que dar tudo para o Estado, né? Então, ele veio e foi contra esse tipo de coisa, né? Falou, explicou, ensinou. Infelizmente, ele não conseguiu muita coisa, né? Porque as pessoas não tinham como e o poder de Roma era muito grande. E tanto é que o crucificaram, né? Então, a gente tem que perceber, uma vez enquanto igreja, que a gente precisa mostrar às pessoas esse tipo de coisa. Se um pouco do Evangelho de Cristo for... A religião, né, a fé, é sobretudo um conteúdo ético. Exatamente. Toda religião, toda fé, ela vem envolvida em valores éticos, né, que são, então, repassados àqueles que professam a mesma religião, a mesma crença. Então, isso é muito importante. Tanto é verdade que as igrejas têm um histórico de enfrentamento da injustiça no Brasil, né, muito importante. Muitas vezes a fé, né, as igrejas se rebelaram em relação às práticas abusivas, justamente porque ela é movida pela ética. Então, a importância é fundamental, né? O ensinamento religioso é aquilo que dá ao cidadão, né, a compreensão da sua necessidade, às vezes, de contenção, de compreensão, de resignação, de crença e de fé. Né? Aprendendo, discutindo sobre os valores religiosos que o homem, então, avança na compreensão dos valores socialmente vividos. Eu até entendo também que quando a pessoa tem uma religião e essa religião possui uma doutrina, né, isso fica mais fácil para aquelas pessoas que... conteúdo ético que o doutor acabou de falar. Exatamente. Mas nós chegamos ao fim do nosso programa, registrando que como uma emissora de orientação cristã protestante, temos como lei maior os princípios registrados na Bíblia, princípios que consideramos acima de qualquer legislação, pois parte do imperativo que você deve amar de forma tão verdadeira que esse amor não será visto como insuportável, mas sim irresistível. Até o próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.